Doutora Daiane Mello, da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, só complementar algumas coisas do debate de antes. É muito anúncio para pouco tijolo. Isso eu digo a nível federal, estadual e municipal. O anúncio com pompas e tudo mais, o lançamento, mas o tijolo, a máquina funcionando é em poucos lugares que a gente tem. Infelizmente, é assim que está a nossa cidade. Mas eu quero replicar aqui para vocês, cumprimentar o Clayton lá do Monte Carmelo, mas ontem eu estive lá no Parque dos Pinhais. Né? A pedido da comunidade, alguns moradores se reuniram e me pediram para que eu fosse lá verificar uma situação com eles. E a gente se deparou com muitas situações, né? A situação, primeiro, da moradora que me chamou é a quantidade de animais abandonados, né? Ali na faixa. Então, principalmente agora, nesse período de férias, as pessoas acabam abandonando e os animais, né, vão reproduzindo, enfim, e ali tem uma situação muito complexa. Conversamos com a Valesca, lá da Proteção Animal e do Departamento de Proteção Animal. Vamos lá hoje às 14 horas para verificar e entregar as fichas de castração para a comunidade, pedindo então que o castramóvel verifique aquela comunidade e faça as devidas castrações que os moradores, né, já estão identificando lá. E aqui eu quero agradecer então a Valesca de prontidão. Na sexta passada ela já esteve lá, pegou um dos cães que estava na situação da questão de maus tratos e agora vai voltar então hoje com as fichas e com as casinhas para os cães comunitários para aquela comunidade. Mas a gente tem problemas maiores lá no Parque dos Pinhais e a reclamação dos moradores é simplesmente que na campanha eleitoral o prefeito foi lá, o prefeito disse que conhecia a realidade e o prefeito disse que teria situações, né, que viriam acontecer para que aquela comunidade saísse de várias demandas que eles têm. Porém, né, não voltou mais lá e aquela comunidade se sente abandonada. Sim, estão em processo de regularização, o loteador lá está com o processo bem adiantado, mas as liberações parece que se emperra. Porém, aqueles moradores pagam altos IPTUs. Não são valores baixos do IPTU do pessoal do Parque dos Pinhais. Eles vivem lá na poeira, no pó, sem infraestrutura nenhuma, mas eles pagam altas taxas de IPTU, que variam de terrenos baldios sem nada de construção no valor de R$ 800 a R$ 1.500 numa área construída. Então, eu considero valor muito alto, vou verificar com o secretário da Receita, para a gente verificar que cálculo que está sendo feito naquela comunidade, porque inclusive o prefeito, na oportunidade lá da campanha, quando esteve lá, disse não, lá no Rio Branco eu pago menos, vamos verificar essa situação. Porém, não se avançou nisso. Então, nós vamos sentar sim com o secretário de Receita para verificar qual cálculo está sendo feito para aquela comunidade, que está em busca somente da regularização para eles mesmos ir em busca da questão de pavimentação, eles mesmos fazerem a questão de colocar os canos e fazer as pavimentações. Olha como é que está a subida do bairro. Esses são alguns vídeos que estão nas redes sociais do pessoal do Parque dos Pinhais. Essa é a entrada do bairro. Tem moradores que entram de ré para conseguir entrar no bairro, pela BR, né? Olha só como é que fica. Oi? Parque dos Pinhais. Parque dos Pinhais. A entrada, sim, tem uns que entram de ré, tem outros que não conseguem entrar. Tem uns que, um morador lá que tem um mercado, ele faz as compras num hipermercado, quando o carro está cheio não sobe, né? Ele tem que dividir em mais carros para subir. Então, é uma situação bem complicada. Outra situação que eles nos apresentam é a questão do transporte coletivo, que não existe. Não tem. Simplesmente
a Visat não entra dentro do bairro. E aí tem um problema, né? Se a gente prega tanto que o transporte deve ser coletivo, deve ser utilizado pela nossa comunidade, que a gente tem que, inclusive, votar a questão de recursos, né, ali, do incentivo, a comunidade do bairro não tem acesso. Nós temos cerca de 300 famílias no Parque dos Pinhais que não têm transporte coletivo. Daí vem o agravante. As crianças foram transferidas do 9º ano. A Visat ia começar os testes dia 21. A Visat entrou no bairro dia 21, nunca mais apareceu, nunca mais foi conversado com a comunidade. Não se sabe se as crianças vão ter o transporte ou não vão ter o transporte. As outras crianças, por não ficarem a mais de 2 quilômetros de distância, têm negativa de transporte. Só que tu vai atravessar a BR-116 com crianças do 1º, do 2º ano? Do pré? Qual pai que vai fazer isso? 2 pessoas no último ano foram atropeladas ali na frente, os moradores do bairro. Eu estive na frente da casa de uma delas. Por quê? Porque para pegar o transporte tem que pegar o ônibus São Marcos lá na BR. Não entra o Visat. Mas como vocês viram, vários ônibus de outras empresas entram. Por que que o ônibus da Visat não entra? Se tem vários moradores de lá que trabalham em empresas e tem os ônibus que entram dentro da comunidade. Então, algumas perguntas que ficam, mas que a gente vai em busca dessa situação. Outro problema lá, coleta do lixo. A Codeca não passa nas ruas de cima. A Codeca só passa nas ruas de baixo. Antigamente, ela passava nas ruas de cima e nas de baixo. Agora, eles continuam pagando o IPTU e a taxa de coleta de lixo, mas a Codeca não passa. E também a questão da regularização, como a gente falou, que então a gente vai estar acompanhando. Como eu disse, diversos problemas, né, nessa comunidade. A gente sabe que tem outros problemas em tantos outros bairros, como foi falado a questão do Monte Carmelo, como a gente fala da questão do Quênio e tantos outros bairros, Santa Bárbara, agora com a questão do transporte das crianças, mas a gente tem que começar a atender os nossos bairros. Não que lá a subprefeitura de Ana Rec, né, se faça aqui, está atendendo conforme as suas possibilidades, né, de arrumar a entrada, mas é muito mais dinheiro investido do que se eles arrumassem realmente a entrada. Se vai lá e arruma a entrada, não vai precisar ficar colocando cascalho e indo embora o cascalho, e é o nosso dinheiro que está indo. É o dinheiro dos moradores, é o dinheiro da nossa comunidade que poderia estar sendo investido num outro lugar. Então, a gente precisa, sim, de gestão na nossa Prefeitura de Caxias do Sul. Seu à parte, vereador Jack. Essa questão aí de patrulhamento e cascalhamento, a gente acompanha de perto a região sul ali, principalmente o Monte Carmelo e arredores ali, que fala-se em Monte Carmelo, mas tem vários bairros ali com a mesma situação. Eu estive ali com o secretário de obras e o que a gente vê? É feito o patrulhamento hoje, amanhã dá uma chuva, acabou tudo. Então, aquilo que o Zé fala aqui, Zé D'Ambrosio, vereador Zé, a gente precisa, assim, de calçamento, de pavimentação comunitária naquela região. Só isso vai resolver o problema da questão do Monte Carmelo. Passa a patrola, o presidente liga lá, eles vão lá, fazem, mas no outro dia chove, foi tudo o serviço embora, porque é muito íngreme, é muito morro. Então, a gente passou em algumas ruas lá com o secretário, onde só desce carro, não sobe. Isso não no Monte Carmelo, no bairro do lado. Então, é bem preocupante isso, a gente tem que buscar uma saída para tudo isso. Parabéns pelo tema, vereador. Isso aí, precisamos de gestão e buscar saídas, e não ficar colocando dinheiro, né, numa situação que daqui 2 dias já precisa novamente da brita e do cascalhamento, colocar máquina lá. Então, tem toda uma despesa também para o município. A gente precisa fazer a gestão do dinheiro público da melhor maneira possível, atendendo a comunidade e não desperdiçando, como está acontecendo em alguns locais. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora Daiane Mello.